Jesus. Hoje nós estamos na sequência do nosso estudo, lição número 9, prenúncio do tempo do fim, a lição prevista para o dia 30 de novembro, presente mês. Dando continuidade aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, em particular na sequência das nossas lições bíblicas da escola dominical, nós estamos na lição 9, cujo título é o prenúncio do tempo do fim. Nesta lição, nós temos o texto áureo baseado no verso 19, sendo que a lição é tirada ou a temos no capítulo 8 de Daniel, e o textual no verso 19. E assim está escrito: E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. A nossa verdade prática, ela tem sido colocada de uma forma negativa, como se esse tempo apresentado no capítulo 8 não fosse o tempo do fim. Mas, na verdade, o que temos pelo próprio texto áureo é que o tempo do fim é o chamado também tempo da ira. Por isso aquela palavra de João Batista: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou outras expressões mais que conduzem verdadeiramente aos últimos acontecimentos previstos na palavra e, naturalmente, à própria vinda do Senhor Jesus. Portanto, sugiro uma modificação, uma observação da nossa verdade prática nesta lição de número 9. Dando continuidade ainda, a leitura bíblica em classe, naturalmente dentro do capítulo 8, está colocada no verso 1 e depois dos versos 3 a 11, o que consta das nossas revistas, e nós estaremos simplesmente continuando sem fazer esta leitura, porque a faremos no lançamento do assunto nos quadros seguintes. Os objetivos da nossa lição: conhecer os símbolos proféticos do carneiro e do bode, assunto tratado nesse capítulo 8, identificar a visão do chifre pequeno e compreender o período do tempo do fim. Esses são os objetivos desta lição. O nosso esboço, utilizando o esboço da própria revista da Escola Bíblica Dominical, numa introdução, segue-se depois a visão do carneiro e do bode, o chifre pequeno, Antíoco Epifânio, o protótipo do anticristo, e uma conclusão. Esse é o nosso esboço para a lição desta oportunidade. A introdução que queremos considerar. No verso 1 do capítulo 8, nós lemos: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, e vi na visão acontecendo quanto vi, que eu estava na cidadela de Susã, província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. O que consideramos inicialmente, esta visão veio ainda a Daniel no tempo do reinado caldeu, no Império Caldeu.
Consta aqui, ano terceiro do reinado do rei Belsazar. O capítulo 5, já estudado, mostra o fim do reinado de Belsazar e do domínio de Babilônia, domínio caldeu, começando o domínio medo, por Dario. Muito bem, então a visão é anterior, está no capítulo 8, porque Daniel, tendo escrito, colocou isto no seu livro após os acontecimentos históricos até o capítulo 6. Capítulo 7 já vimos, foi profético, e agora o capítulo 8 é algo anterior que ele está colocando. É importante ver isso, que ainda estava no Império Caldeu e Deus já está mostrando a sucessão de impérios na sequência que apresenta esse mesmo capítulo 8 e já vimos no capítulo 7 anteriormente. Nessa introdução, vejamos, a visão do capítulo 7 apresentou os reinos dos homens nas figuras de 4 animais, 4 reinos, e dos chifres, que compõem o último reino, o 5º reino da estátua, e finalmente o reino de Deus dado a Cristo Jesus. Isso no capítulo 7, quando temos a visão do trono de Deus, do próprio Deus, e a ele sendo conduzido Jesus para receber o domínio sobre todas as coisas. Confirmando a palavra de Jesus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, no capítulo 8, mostra outras figuras e detalhes dos reinos medo-persa e grego e projeções para o fim dos tempos, e confirma que o reino de Deus virá e será eterno. Estas são as colocações primeiras que fazemos para o que devemos estar atentos na apresentação da nossa lição, quando depois estivermos nas nossas classes, trazendo esta mesma exposição. Dando sequência, no primeiro capítulo da nossa revista, com o título A Visão do Carneiro e do Bode, aqui haverá um desdobramento em subtítulos 3. Primeiro, a visão do carneiro. Segundo subtítulo, chifres do carneiro. Depois, a visão do bode, como terceira parte. No primeiro assunto, a visão do carneiro. Daniel capítulo 8, versos 3 e 4. Façamos a leitura nos textos da Bíblia. O verso 3 diz para nós: E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, a visão que teve Daniel nesta oportunidade é de um carneiro. Aí as figuras humanas em desenho poderiam ser muitas, diferenciadas. Nós apresentamos uma ideia, mas esse carneiro predominava com a sua força em todas as direções, em todos os sentidos, e naturalmente isso tem um significado quando a parte interpretativa do verso 20 é colocada, dizendo: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e
da Pérsia. O carneiro representa o Império Medo-Persa. Medo-Persa. Lembremos, esse império começou com os Medos. Dario foi o primeiro rei dominador da Caldeia, era Medo. Depois Medos e Persas se unem e o império cresce grandissimamente e os reis persas estão já no domínio, no apogeu deste império. Mas, continuando, ainda na visão, os chifres do carneiro, já foi dito, 2. O verso 19 dá interpretação e diz: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Muito bem, volta ao mesmo versículo, mas agora a ênfase são os chifres do carneiro. O carneiro é o Império Medo-Persa, já dito. Seus chifres representam os reis da Média, seguidos pelos da Pérsia, que teriam maior poder e riquezas. Essas palavras que estamos colocando serão confirmadas depois, ainda no capítulo 11 de Daniel. Mais à frente, isso será repetido. E os reis que ainda viriam sobre a Média e a Pérsia. Continuando, na sequência, o subtítulo 3º, a visão do bode. O bode representa o Império Grego que vence os Medo-Persas, sendo Alexandre o Grande, o seu chifre, que entretanto morre novo, sendo seu reino dividido entre seus 4 líderes. Isso vemos nos versos 5 a 8 do capítulo 8 de Daniel. Lendo o texto, versos 5 a 8, assim temos: e eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram em seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Aquilo que temos dito anteriormente, o bode representando o Império Grego, que vence os Medo-Persas. A grande ponta é Alexandre, o seu primeiro rei. Entretanto, Alexandre novo ainda, tendo conquistado um vasto domínio, o que já foi visto no capítulo 2 de Daniel, e no capítulo 7 de Daniel, a característica foi o grande domínio dos gregos, conquistado por Alexandre em pouco tempo, e sempre a representação desse Império Grego como algo mostrando velocidade. Aqui o bode está com asas e parece não tocar a terra, como também na visão anterior ele era o leopardo, um animal veloz, que além de ser veloz ainda tinha asas. Então, com grande rapidez, Alexandre conduziu os exércitos gregos, dominando o Império Medo-Persa e estendendo o domínio no máximo que existia de entendimento de terras habitáveis naquele tempo.
mas logo entra numa enfermidade e é recolhido. E o seu reino é dividido pelos seus generais, entende a história geral que é isso, e os seus generais, 4, dividindo o império, continua até que a sequência dos impérios no mundo venha a estar em ênfase. Império Grego, com seu primeiro rei sendo recolhido, observe que a vida de cada um não pertence a si mesmo, mas pertence a Deus. Foi por desígnio de Deus que veio esse grande homem chamado Valente, conquistador, esforçou-se, deu-se inteiramente para a conquista, mas terminando a sua tarefa, Deus simplesmente o recolheu. Para nós entendermos isso, não é uma coincidência, não adianta fazer filmes supondo outras coisas, porque a realidade é essa. Alexandre terminou o seu grande domínio sem passar para ninguém da sua família ou do seu sangue o Império Grego, mas foi dividido por seus 4 grandes líderes. E observe também, para nós entendermos como que Deus é Deus, nos seus projetos, na sua estratégia, repetimos isso já falado anteriormente, Deus levantou esse homem para colocar a língua grega em todo o mundo, para depois na evangelização termos um texto bíblico confiável, que até hoje é citado. Os escritos estão aí e percorreram esses 2000 anos, levando o evangelho para todas as nações, língua comum naquele tempo. Então esse foi o grande projeto de Deus, com os gregos e com este homem chamado Alexandre. Numa figura que poderíamos estar representando, imagine um bode com um grande chifre, segundo a imaginação do seu artista. Mas na parte de interpretação que é dada mais à frente, a nossa lição bíblica já vai trazendo a interpretação nos seus subtítulos. O verso 19 que nós já lemos algumas vezes, repetimos, e diz: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, confirmando o dito anterior que temos apresentado. Muito bem, consideremos que por esse capítulo 8 já é colocado que os reinos que sucedem ao Império Caldeu é o Medo-Persa, e agora revelado que o seguinte é o da Grécia. Não é colocação de homens, mas a própria Sagrada Escritura já colocou a palavra o rei da Grécia, os gregos com seu domínio. Sigamos no nosso estudo. O segundo capítulo da revista, nesta lição, tem o título Chifre Pequeno. Temos 3 subtítulos na revista: a visão da ponta pequena, a ultrajante atividade desse rei contra Israel, a purificação do santuário. Nosso primeiro subtítulo no capítulo 2: a visão da ponta pequena. De uma das divisões daquele Império Grego, uma das 4 partes em que foi dividido o Império, sairia um rei. É a colocação
da revelação e visão do capítulo 8, que cresceria e atuaria em algumas áreas, mas em particular colocamos a palavra Judeia, ou seja, a terra de Israel, no sentido citado como a terra formosa. O entendimento de terra formosa para Daniel, para os israelitas, sempre era a terra de Israel, e a capital, naturalmente, Jerusalém. Então, estamos ainda no tempo das figuras de um povo de Deus na terra, representado pelo Israel em terra, uma Jerusalém terrestre e um santuário que já estava destruído, figuras da cidade e do local de culto a Deus. Figuras, tão somente figuras, mas a palavra coloca que haveria essa situação, e vemos isso no verso 9. E de uma delas, os 4 chifres do bode, saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Dessas colocações, o importante para nós é a terra formosa, é que está claro, de alguma forma, da subdivisão do Império Grego e o seu desenvolvimento, aconteceria sim a investida de um mal contra a terra formosa, Israel. Vamos devagar, porque essas coisas serão colocadas depois progressivamente. Na sequência, nesse capítulo 2, nesse capítulo 2 da nossa revista O Chifre Pequeno, o seu segundo subtítulo diz: a ultrajante atividade desse rei contra Israel. Muito bem, passando aos versos na Sagrada Escritura, verso 9 até o verso 12, Daniel descreve na sua visão desta forma, lemos: e de uma delas, diz o verso 9, daquelas 4 pontas, saiu uma ponta muito pequena, e se engrandeceu até o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Aí está a visão, segundo a descrição de Daniel. Uma ponta pequena dentre as 4, que se engrandece e levanta-se contra as coisas de Deus. Observe as expressões que caracterizam não coisa humana, mas contra Deus. Lembre-se que se alguém se levantar contra a obra de Deus, o servo de Deus e os propósitos de Deus, é como se levantasse contra o próprio Deus. E no caso fala aqui, e se engrandeceu até ao exército dos céus. Observe essa forma de dizer: e alguns do exército das estrelas deitou por terra
e os pisou. Naturalmente não se trata de uma investida de um homem oriundo ou parte de um império dividido dentre os gregos que atacou os seres celestiais, anjos celestiais, mas significa que alguém terreno com domínio na terra, vindo do Império Grego em suas subdivisões, teve a ousadia de se intermeter contra as coisas de Deus. E falando exército dos céus e estrela, lembrando que estrela significa líderes do povo de Deus. E como isso pode ter sido no tempo passado, antes de Jesus ter vindo ou Jesus tendo vindo, quer dizer que se levantando contra servos de Deus, profetas, sumo sacerdote, os rituais do templo, estava afrontando o próprio Deus. Isso precisamos entender. Não é questão de guerra em termos espiritual com anjos, seres celestiais. Se dá na terra, ainda que é contra Deus, contra o propósito de Deus. Na sequência, observe, o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Quero voltar um pouquinho no verso 11. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. No tempo de Daniel não tinha santuário, mas ele está sendo informado numa visão futurística que haveria um santuário que seria derribado por terra outra vez. E esta colocação de por causa das transgressões, isso vai ser repetido no capítulo 9 e no capítulo 11 outra vez. Motivo do progresso dos infiéis e dos ímpios, muitas vezes é a transgressão se multiplicando, conforme Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria, e aí pronto, vem as assolações, vem a abominação. Mas continuemos, colocando mais algumas destaques. Peço que seja ressaltado, observado, esse ultraje contra Israel. Engrandeceu-os até o exército dos céus, alguns deitou por terra e os pisou, se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do santuário foi lançado por terra. Esses são os pontos em que ele atua terrivelmente. O exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo, ou seja, diariamente, aquele sacrifício que se fazia pela manhã e pela tarde, representando a expiação pelo sangue, de uma forma extensiva, preenchendo todo o dia ou todo o tempo, figura de Cristo Jesus, cujo sacrifício tem validade eterna. Outra vez destacando por causa das transgressões. Mas continuemos. É no verso 23 a 25 que veio a interpretação para Daniel. Ressalto mais uma vez, na nossa lição 9 da revista, é sempre colocado a afirmação da visão com a sua interpretação já acompanhada. Assim diz o verso 23: mas no fim do seu reinado se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá por causa da tranquilidade. Destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes,
mas sem mão será quebrado. Sem mão será quebrado. Aí já é interpretação. Pode parecer que não está interpretado, mas está em interpretação. Quando se colocou aquela ponta pequena que se engrandece e ousa contra as coisas de Deus, é alguém, um rei que se levanta, mas é entendido em adivinhações. Ele se fortalece não por si mesmo, como se tivesse alguma liderança, mas na verdade é oportunista. E oportunidade que lhe surgiu foi por causa da tranquilidade de muitos e por causa das transgressões. Observa esse ponto, que isso será repetido no capítulo 11 outra vez. Mas o mais grave nessa interpretação, que tendo sido dito na descrição de Daniel que ele se levantou contra o príncipe do exército, aqui neste verso 25 fala que se levantou contra o príncipe dos príncipes. E quem é o príncipe dos príncipes? Ou clareando, rei dos reis, senão Cristo Jesus. Coloquem isso em observação. Não há entre os judeus, após o cativeiro, vamos dizer assim, caldeu, babilônico, nenhuma ordem certa, conhecida, de alguém para ser príncipe dos príncipes. Então não era homem, no sentido tão somente humano, mas era o próprio Senhor Jesus, como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, príncipe dos príncipes. Observem isso. Estaremos fazendo mais alguma colocação um pouquinho mais à frente, na sequência dos capítulos e subtítulos da nossa revista. Tanto que passamos ao terceiro subtítulo, no capítulo 2, a purificação do santuário. É colocado que há um tempo determinado para a purificação do santuário. O que aquele chifre pequeno, aquele rei, entendido em adivinhações, oportunista, ousou fazer contra o santuário, mas o santuário será purificado. Ou seja, Deus não tem perda de controle das coisas. Ele pode permitir o mal avançar, mas tudo tem o seu tempo determinado. O mal faz alguma coisa, mas não prevalece para sempre. É num tempo segundo o propósito de Deus, e já está estabelecido esse tempo. Assim, os versos descritos, ou descrição de Daniel, verso 13 a 14, diz: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Há muita controvérsia ao explicar estes versos no ensinamento, mas nós chamamos a atenção para estarmos atentos a não fugirmos daquilo que de fato é revelado e entendido. Há muitas comparações com a história geral, nós precisamos ter cuidado nessas comparações. Volto, portanto, à ideia. O importante é que o mal pode agir, mas o seu tempo é limitado. Muitos querem descrever qual é o tempo das 2300 tardes, e se estabelecendo interpretações para dias de Deus, traz muitas vezes complicações e enganos. Então, se não soubermos firmemente que tempo é, fiquemos apenas na ideia de que Deus tem controle. E
tempo está determinado em que tudo isso estaria acontecendo para que se cumprisse a purificação do templo e do santuário. Muito bem. Coloquemos na sequência a palavra de interpretação que vem ao final, mas já é colocada na nossa lição. Verso 26. Ao ser dada a interpretação a Daniel, a palavra é simples, curta e dita. E a visão da tarde e da manhã, que foi dito, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então observe, o anjo não estendeu muitos detalhes. Por isso não precisamos colocar muitos detalhes, querendo argumentar muito sobre os 2.300 tardes e manhãs. Há um tempo determinado. O anjo deu a interpretação dizendo, é verdadeiro, tem um tempo determinado. Mas observe que não é coisa para aqueles dias de Daniel, é coisa para só daqui a muitos dias. Outra vez apelo para a ideia do tempo, o tempo do fim, e que aqui é colocado tempo da ira, em versos anteriores, que já lemos, e agora, daqui a muitos dias. Nós vamos estudar posteriormente outros capítulos e vai se reforçar outra vez quando Daniel não é para você, é para o tempo do fim. E os sábios entendidos entenderão. Então observe que outra vez vai se projetar para um fim, mas fim mesmo, e não uma época que alguns querem colocar lá muito atrás. Mas continuemos. Passando ao capítulo 3 da nossa revista, com o título Antíoco Epifânio, o protótipo do anticristo, temos 3 subtítulos: Antíoco Epifânio, a visão do anjo Gabriel e o tempo do fim. Esses 3 subtítulos. Muito bem. Passando ao primeiro subtítulo, Antíoco Epifânio. Em um tempo, o dominador da divisão do reino grego correspondente à Síria, Ásia Menor e Babilônia. Então observe que daqueles 4 reis líderes, ou 4 partes do Império Grego, uma das partes foi Síria, Ásia Menor e Babilônia. E Antíoco Epifânio foi um dominador desta região no seu tempo, tido como representado pela ponta pequena. Nós colocamos tido, porque há uma linha que diz que aquela ponta pequena é este líder, porque ele fez muitas investidas contra Israel, profanando o templo, incomodando os irmãos israelitas, judeus, após o cativeiro babilônico. Atentem para isso. Muito bem. Agora, colocamos isso para estar chamando a atenção. Por ser dito que seu santuário foi lançado por terra e contra o príncipe dos príncipes, que foi a sua atuação, a sua ousadia, isso projeta para a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém pelos romanos. Porque o santuário posto por terra não fala simplesmente de uma profanação do lugar santo, fala de uma destruição. E se levantar contra o príncipe dos príncipes, ele se revelou em Cristo Jesus. Então isso não fica em Antíoco Epifânio, já projeta para o tempo dos romanos.
Porque na verdade, entendamos, é que do Império Grego mesmo, que depois vai surgir o Império Romano, que de fato vai estar depois agindo contra as coisas de Deus, em particular, lembremos da morte de Jesus, lembremos da destruição de Jerusalém e do santuário, que foi depois do cativeiro reedificado por Zorobabel, e lembremos que depois disso nunca foi levantado santuário algum. Então, quando fala aquela ponta pequena, aconselhamos observar isto. É contra o príncipe dos príncipes. Já vem a revelação de Jesus Cristo. Então projeta-se longe e não fica somente ali. Mas vejamos mais alguma coisa. Nesse capítulo 3, no subtítulo A Visão do Anjo Gabriel, subtítulo 2, o verso 16 diz: E ouvi uma voz de homem, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. A nossa lição é curta nessa palavra, nesse assunto do subtítulo 2, só mostrando que quem trazia as palavras e a interpretação conversava com Daniel era o anjo Gabriel. Nada extraordinário, porque o anjo Gabriel já é conhecido, já apareceu a Daniel e volta ainda a trazer outras palavras mais à frente para o próprio Daniel. Então é Gabriel, mas observe que ele está debaixo de comando, alguém lhe dá ordens. Gabriel vai e faz Daniel entender o que está vendo. Aí vai seguir aquelas palavras que nós já lemos de interpretação da visão que Daniel propriamente teve. E entendam que a interpretação foi sucinta, aquilo que era necessário para Daniel e para ser registrado, para ser tratado nos tempos de hoje, como agora o fazemos. Nesse subtítulo 2, não estou lançando em projeção o verso 15, mas leio o verso 15, que diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e ouvi, ao verso 16, uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. É Gabriel. E quem comanda da Gabriel para trazer essa interpretação? Silêncio, não é revelado. As conjecturas, a nossa indagação vai longe. Ficção é boa nesta hora para apresentar coisas, mas fiquemos quietos. Pode ser o próprio Senhor, pode ser um anjo superior ou o arcanjo Miguel, tanta gente. A palavra não disse, não vamos inventar, ficar só no que é revelado. Ficamos em Deuteronômio 29. O que é revelado é para nós, nossos filhos, mas o que é em mistério, ou que fica em mistério, é para o Senhor nosso Deus. Vamos contentar ficar com mistério, porque aprove a Deus algumas vezes que nós assim fiquemos. Muito bem. Terceiro subtítulo do terceiro capítulo, o tempo do fim. Considerem-nos, é já o tempo da realidade, o tempo que vivemos hoje, tempo da realidade. O verdadeiro santuário, que está em processo de purificação, é a igreja, é o próprio céu. Muitos estão parados nas figuras terrenas, torcem por Israel carnal,
torce para uma cidade, Jerusalém, ficam planejando a reconstrução de um santuário terrestre e esquecem de Hebreus capítulo 10, quando Jesus vindo, ele coloca a petição diante do Pai, tira o primeiro e estabelece o segundo. O primeiro é figura. Por isso que Paulo em Gálatas vai chamar a atenção que a nossa mãe é Jerusalém celestial, que quanto à terrena, sempre ela foi escrava, sempre foi dominada, sempre foi figura. Precisamos acordar para isso. Muitos estão torcendo para as coisas em Israel, ali na terra de Canaã, hoje chamado Palestina, reedificação do templo. Reedificação do templo para quê? Para matar cordeiro? Porque para isso serviu o templo, como figura dos bens espirituais e eternos. Vindo Jesus, lembre da palavra, Deus, não foi do agrado de Deus sacrifício e oferta de manjares. Pelo que ele, Jesus vindo, disse: tira então o primeiro concerto e estabelece o segundo. E vem a palavra da ceia. Este é o novo concerto, o novo testamento, a nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. E se estamos em realidade, é o céu. Pelo que Paulo disse: se já ressuscitamos com Cristo, pensemos e olhemos para as coisas que são de cima, de onde Jesus virá. E virá. João capítulo 14, vem para buscar os seus. Para nós termos maior firmeza e entender que esse tempo do fim é fim mesmo e projeta já para o tempo da dispensação da graça, pelo que já conhecemos, lembremos que Roma foi o império que mais dominou em extensão de tempo e onde houve maior morte de cristãos. Precisamos lembrar disso. Os romanos levantaram terrivelmente contra o cristianismo. E depois, pelos romanos, se entrou a abominação de associar o Império Romano ao cristianismo, como se o cristianismo fosse o Império Romano e o Império Romano fosse o cristianismo, uma abominação. Enquanto que, na verdade, o reino de Deus não é deste mundo. E daí vem as apostasias que nós vemos nas igrejas que se dizem representar Cristo Jesus, quando o Cristo Jesus não precisa ser representado. Ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. E a base dessa nova aliança em Cristo Jesus é que ninguém ensinaria o seu companheiro, porque todos têm acesso ao Pai. Hebreus 10, 19, quando diz: tenhamos a ousadia de entrar no lugar santíssimo, a presença do próprio Deus. Mas em João capítulo 2, verso 19, Jesus vindo estava terminando esse tempo de figuras e ele falava, chamando a atenção para as coisas celestiais e espirituais, para nos desvincular daquilo que era apenas figura. Ainda que ele chegou a dizer: se vos falo de coisa terrestre, não compreendeis. Como poderíamos então entender se ele falasse diretamente de coisas celestiais? Mas observe que ele fala a verdade, não a figura, quando no capítulo 2, tendo feito aquele ato de expulsar os vendilhões do templo, pediram a ele um sinal. A palavra é esta, no verso 18: que sinal nos mostras para fazeres isso? E o verso 19, Jesus responde e disse-lhes: derribai este templo, este santuário, este tabernáculo, palavras sinônimas, e em 3 dias o levantarei. Então observe que Jesus chamava
a situação ou a atenção para o santuário espiritual e não o santuário figura, ali construído por Zorobabel, melhorado por Herodes, mas que não era a verdade. Tanto que em João capítulo 4, Jesus outra vez chama a atenção: Deus busca os verdadeiros adoradores, aquele que adora a Deus em verdade e em espírito. E afirma mais, que vem a hora, e agora é, que o lugar de culto a Deus não será neste monte, nem em Jerusalém. Então observe, Jesus falou, não é em Jerusalém terrestre, nem no Monte Samaria, e nem num templo novo em São Paulo, nem numa cidade americana, e nem em outra cidade que se construa neste mundo, mas em espírito, em verdade, você tem acesso aos lugares celestiais. Paulo afirmou, quem está em Cristo está já em lugares celestiais. É que nós precisamos entender. Quando estamos assim reunidos, parece que estamos num templo limitado pelas paredes e assentados em bancos, mas se estivermos ligados com Deus, nós estamos de branco na presença de Deus nos lugares altíssimos. Essa é a realidade espiritual. Precisamos voltar ao entendimento que Eliseu teve e viveu e passou para o seu auxiliar. Mas são os que estão conosco dos que estão com ele. E a visão do auxiliar foi de que o monte onde estava Eliseu, ali estava cheio de um exército de fogo, carros e cavalos de fogo. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos aqui, espiritualmente devemos estar na presença de Deus. Muito bem, em Efésios capítulo 1, verso 10, coloca também de que na vinda de Cristo Jesus, o assunto não é só a expiação e o aperfeiçoamento de homens carnais, mas na verdade Deus estava atuando até mesmo com objetivo nos seres celestiais. Efésios capítulo 1, verso 10, quando diz, eu vou ler o 9 também, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A obra redentora, irmão, não foi só para homens carnais, não, foi também para os lugares celestiais. Precisamos entender isso. Por isso a visão de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, quando se vê a multidão incontável dos seres celestiais se prostrando diante do Senhor Deus e dizendo, digno é o Cordeiro de tudo, porque com o seu sangue comprou para Deus. Pronto. E eles estavam prostrados em confissão de que o Senhor é digno de tudo. Já em Colossenses, no capítulo também e verso 20, semelhantemente se diz, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Observe esse ponto. Então, o tempo de figuras já acabou em Cristo Jesus. Por isso que em João capítulo 1 está escrito que por Moisés veio a lei, mas por Jesus a graça e a verdade. Precisamos entender essas coisas para estarmos olhando mais no sentido das coisas espirituais e não ficarmos presos às visões terrenas e planos terrenos, quando na verdade, se alguém planeja construir ou reconstruir um templo em Jerusalém para voltar tudo de novo, ele está negando o sacrifício da cruz. Está negando o sacrifício da cruz.
Aí é afronta contra Deus. Voltar ao conceito anterior, desprezando o novo conceito em Cristo Jesus. Indo ao Apocalipse capítulo 21 e verso 3, fica mais caracterizado ainda a ideia de um santuário não na terra, mas no céu. E o que Moisés tinha construído, o que Salomão construiu e que Zorobabel reconstruiu, tudo isso, conforme foi falado a Moisés, é conforme o modelo que viste no monte. Então, onde está o verdadeiro santuário? É no céu, do qual os terrenos, o de Jerusalém, é apenas figura. E o verso 21, verso 3 diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, lá no céu, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E lembrando da palavra que Pedro fala, nós somos pedras vivas, e somos parte da construção do templo, morada de Deus. Morada de Deus em espírito. Deus não mora em casa feita por homens. Temos que acordar com esta palavra. Deus não mora em casa feita por homens. Salomão já disse: nem os céus do céu pode comportar o teu espírito. Indo à conclusão, Deus conhece e determina toda a história dos homens na sua individualidade, como também em grupos, como as nações, nossa vida. Total domínio. É individual, como também coletivamente. Na nossa comunidade aqui, a comunidade dos amados irmãos, tanto na cidade como nos bairros, é Deus que rege e domina todas as coisas. É a palavra do capítulo 4 para Nabucodonosor. É Deus quem rege, domina, coloca, constitui aqueles que quer. E assim, dentro da nossa lição 9, o prenúncio do tempo do fim, Deus já tem escrito a nossa história. A história minha, a história sua, a história deste país, a história desta igreja, a história de todos e de tudo. E nós estamos partindo para a conclusão disso tudo. Será na vida de Cristo, na vida de Cristo Jesus. Mas lembre-se que Jesus lá no Calvário já bradou: está tudo consumado. Complementando o nosso estudo, relembrando e associando, lembremos do sonho de Nabucodonosor, capítulo 2, que expressa os reinos que estariam vindo nas partes daquela estátua. 5 partes, 5 reinos, e a pedra sendo o reino dos céus, o reino de Deus, que muitos, outra vez insistimos, dizem que o reino de Deus virá e esquece da palavra de Daniel 2, que o reino de Deus já está sendo levantado desde os reinos mais antigos. Nos dias desses reis, Deus já estava levantando o seu reino. Nós tivemos um primeiro reino revelado no capítulo 2, o reino caldeu. Temos um segundo reino revelado no capítulo 2 na estátua, peito e braços. Temos um terceiro reino revelado no capítulo 2, ventre e coxas. Associando com a nossa lição de agora, com a lição 9 da revista Escola Bíblica Dominical,
primeiro reino, a cabeça, ouro, leão, lembremos a Caldeia. E o segundo reino, peito e braços, de prata, representado no capítulo 7 pelo urso, no capítulo 8 é representado pelo carneiro. E já o terceiro reino, ventre e coxas, cobre, mas no capítulo 7 é o leopardo, no capítulo 8 é o bode. Aí está a nossa lição. E lembremos de um detalhe que quero colocar ainda aqui no final. Muitos colocam o anticristo como um homem e esquecem que o anticristo não é um homem, é um espírito. Por isso que João já disse, muito se tem feito anticristo, porque o homem passa rápido demais, mas como instrumentos do mal, sempre há homens sendo levantados. Se Antíoco Epifânio foi um, outros mais se levantaram, como o próprio Judas Iscariotes também, como Nero, dizem outros, e como outros que podem se levantar agora e no futuro, mas são homens que estarão, na verdade, impulsionados pelo poder das trevas. Nunca será um homem físico, porque o homem morre, mas o espírito que atua neles vai atuando até que seja destruído Satanás, quando vier o fim, na revelação de Cristo Jesus em sua glória. Guardemos isso, para que possamos entender. Vamos olhar para o futuro, vamos olhar de forma espiritual, e não vamos ficar presos às coisas da terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.